O milionário enfrenta o terror quando a mendiga negra revela segredo sobrenatural da casa. Bernardo sempre teve tudo. Dinheiro no banco, uma mansão imensa no alto daquela colina sombria que dominava a cidade, uma vida que muitos invejavam. Mas o que poucos sabiam, e ele mesmo não queria admitir, era que, naquela casa antiga e cheia de história, algo sinistro morava. Não era só o vento frio que assobiava pelas janelas quebradas ou as sombras que pareciam se mexer no escuro. Não. Era a presença invisível que apertava sua garganta e queimava sua pele. Numa noite que começou comum, Bernardo cruzou com uma figura estranha na rua, debaixo da chuva. Uma mulher negra, trajando roupa simples, olhos fundos e uma voz rouca, quase um sussurro, que falou um aviso. O que está amarrado ao seu pulso, meu senhor, não é só um fio vermelho, é um nó que prende seu destino ao mal. Bernardo piscou, desconcertado, pois aquela mulher, a mendiga negra, apareceu do nada. E o fio vermelho era ele, amarrado no pulso de Anabela. A tal Anabela que há semanas invadia seus pensamentos e dominava sua vida. Uma mulher misteriosa, de olhar frio e silêncio cortante, que surgiu na mansão numa tarde cinzenta, trazendo uma aura pesada. Naquele fio vermelho em seu pulso, uma história macabra parecia se esconder. Desde que Anabela entrou, tudo mudou. Os risos dos amigos desapareceram. A música parou de tocar. As mesas ficaram vazias. Bernardo mergulhou numa obsessão doentia que fazia seu peito doer. Ele tentava resistir, mas a paixão tóxica o puxava cada vez mais para um abismo onde, no silêncio da noite, algo sussurrava pelas paredes, com vozes que ele jurava reconhecer. Foi quando ele procurou a benzedeira Luzia, uma mulher de mãos calejadas e olhar que parecia enxergar através da alma. No altar de ervas e velas, Luzia declarou: essa casa é prisão de um espírito vingativo, Bernardo. Anabela não é quem você pensa. Ela é um véu, um laço que prende o questão. E esse vermelho é o sangue daquilo que você não pode escapar. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Glória revisitava os túneis do metrô, lugar onde sua filha Joana desapareceu anos atrás. Cada passo um nó no peito, cada lembrança um corte aberto. Joana, aquela menina que um dia brilhou, agora era sombra, e a mãe sabia que escondia um segredo sombrio, um mistério que queimava na escuridão dos trilhos frios. A dor pulsava forte, mas algo mais se movia nas sombras. Algo que arrancava o silêncio e sussurrava que nem tudo estava perdido, ou que piorava tudo. E ali, perto dali, Alonso descobria algo inesperado, uma pequena figa, brilhante e velha, escondida no bolso do seu casaco. Uma figa mágica que prometia realizar desejos. O problema, cada pedido custava um preço aterrador. Amigos se afastavam, paixões morriam, confiança se convertia em gelo. A magia, cruel e sedutora, lhe puxava para um jogo de sombras, onde a esperança se misturava à perdição. Essas vidas, cada uma carregando seus pesos, suas dores e seus segredos, começavam a se cruzar de formas que ninguém imaginava. A cidade, gigante e indiferente, parecia fechar o cerco, enquanto o mal que se escondia na mansão de Bernardo se fortalecia. E na noite mais sombria, Bernardo se preparava para confrontar Anabela,
O fio vermelho queimava sua pele. O coração disparava numa mistura confusa de medo e desejo. Ele se aproximava dela, a respiração pesada, quando de repente, da parede rachada, vieram os sussurros. Vozes abafadas, como vozes de quem não queria ser esquecido. Segredos enterrados nas pedras da mansão começaram a emergir. Segredos que poderiam destruir tudo o que Bernardo conhecia, e talvez sua própria sanidade. O que Annabella esconde e por que aquele fio conecta tanto sofrimento? Bernardo está prestes a descobrir, custe o que custar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Bernardo se aproximou de Annabella, o coração batendo forte no peito. O fio vermelho ardia na pele, como se estivesse queimando, fazendo sua mente girar em um turbilhão de sentimentos. Ele queria entender, desvendar aquele mistério que o envolvia. Mas ao encarar o rosto dela, algo na expressão dela fez seu sangue gelar. O sussurro das paredes aumentava, como se a casa ganhasse vida própria. Ele hesitou. O que você esconde, Annabella? A voz saiu baixa, tremendo. Mas ao invés de uma resposta, ouviu um estalo ao seu lado. Ele se virou, e o que viu o fez saltar para trás. Um quadro na parede, que antes parecia uma simples paisagem, agora exibia rostos contorcidos em terror. Eram rostos que ele conhecia bem. Amigos, familiares, partes do seu passado que ele preferia esquecer. Annabella deu um passo à frente, e nesse instante a luz da vela do candelabro começou a piscar, criando sombras dançantes. Você não entende, Bernardo, ela gritou, sua voz subindo de volume, misturando-se ao barulho do vento que fazia as janelas tremularem. Eu sou apenas a guardiã. Não sou a culpada. Guardiana, enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente, o frio em sua espinha se transformou em horrenda clareza. Ele se lembrou da figa que Alonso encontrara. O desenho em sua mente formou-se mais nítido. A figa mágica, a promessa de desejos realizados. Que você fez, Alonso? Murmurou, sem saber o que pensar. O fio vermelho parecia agora se esticar, vibrando, como se quisesse escapar de seu pulso. Annabella estendeu a mão, como se quisesse tocá-lo, mas ele recuou. Não, você está ligada a isso, não está? A maldição desta casa. Ele sentiu o peso da verdade caindo sobre ele, um golpe que o deixou sem ar. E foi nesse momento que um grito ecoou pelas paredes. Era um grito que cortou o ar, delirante e aterrorizante. Bernardo olhou para Annabella, que agora tinha lágrimas nos olhos. Eles estão aqui, Bernardo. Não podemos deixá-los. Não há como escapar. Um tremor percorreu o chão, como se a própria casa estivesse se revoltando. Do canto da sala, algo começou a se materializar. Uma sombra espessa e contorcida emergiu, com olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Bernardo olhou ao redor e viu as luzes piscando, como se o tempo tivesse parado. Ele queria correr, escapar, mas seu corpo estava paralisado de medo. A sombra avançou,
e Bernardo ouviu sussurros, nomeando os que ele amava, os que ele havia perdido. Aquilo não era apenas uma lembrança, era um aviso. O fio em seu pulso estremeceu violentamente, como se o quisesse puxar para aquele abismo entre o real e o insuportável. Então a sombra parou, e a voz que saiu dela era um eco profundo, reverberando sua própria dor. Assistiu enquanto eu caía, manipulou meu destino. Agora é sua vez. E tudo ao seu redor parecia desmoronar. Numa fração de segundo, tudo mudou. Bernardo, em um impulso de desespero, puxou o fio vermelho e deixou que o sangue escorresse. Ele sentiu a dor penetrante, um corte que queimava. Mas enquanto isso, uma linha invisível de conexão o ligou ainda mais àquela sombra. "Não! O que você fez?" gritou Annabella, apavorada. O destino havia se entrelaçado de uma forma que nem ele poderia imaginar. A vida de Bernardo agora estava irrevogavelmente ligada ao segredo de Annabella e à maldição daquela casa. Em meio ao caos, um pensamento percorreu sua mente. Se ele não poupara os outros, o que poderia acontecer com ele? E o que realmente era Annabella? Ele mal teve tempo de raciocinar, pois a sombra avançava, agora muito mais poderosa. O que começara como um jogo mortal se tornara uma luta pela sobrevivência. Com um último olhar, Bernardo percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Tudo o que conhecia estava prestes a ruir. E agora, a pergunta que ecoava em sua mente era: conseguiria desvendar tudo antes que a escuridão o engolisse de vez? A sombra avançou, e Bernardo sentiu o coração disparar. O frio que antes o assolava, agora se transformou em um calor insuportável. Ele estava no centro de um pesadelo, um abismo de terrores e segredos. Mas, enquanto a sombra se aproximava, algo inesperado aconteceu. Uma luz forte e ofuscante brilhou da direção da parede, como uma porta mágica se abrindo. E de repente, tudo parou. O ar ficou pesado, quase palpável, e essa luz parecia puxar tudo, inclusive a sombra. Bernardo piscou, tentando entender. Em meio à confusão, ele viu uma figura familiar. Era a mendiga negra, a mesma que o alertara semanas atrás. Ela estava ali, no meio do caos, seu olhar penetrante fixo em Bernardo. "Você não está sozinho", ela disse, com a voz grave e firme. Mas enquanto ela falava, uma nova revelação cortou o silêncio. A sombra parou abruptamente e, em vez de gritar ou atacar, começou a se contorcer. E quando finalmente tomou forma completa, Bernardo ficou em choque ao perceber que aquela figura não era uma entidade qualquer. A sombra se transformou. Revelou-se a imagem de sua mãe, aquela que ele perdera anos atrás em um acidente trágico. "Não pode ser", murmura Bernardo sem acreditar. Ele deu um passo para trás, o nó na garganta quase o sufocando. A dor dela, a busca pela liberdade, aquela expressão de desespero e amor misturados. Era tudo o que ele temia e desejava ao mesmo tempo. A imagem da mãe olhava para ele com uma tristeza profunda. "Você me abandonou." A voz era uma mistura de sussurros e gritos. Annabella, que até então ficara em silêncio, agora estava visivelmente apavorada. "Não, isso não pode acontecer. Você não deveria estar aqui." Ela pareceu se desestabilizar, enquanto a sombra da mãe de Bernardo se aproximava ainda mais, quase como se quisesse tocá-lo. Um movimento suave, mas sombrio. O ambiente vibrava.
A casa parecia rugir, os ecos de vozes passadas se misturando ao presente. O fio vermelho. A mendiga começou, mas foi interrompida por um grito de Bernardo, surpreso e confuso. O que estão fazendo comigo? O que você quer? Ele olhou para Anabela, buscando uma resposta. Mas agora parecia que os papéis estavam se invertendo, e a mulher que antes era seu objeto de obsessão, agora parecia uma vítima. Escute, Anabela implorou, seus olhos dilatados. Eu sou só o que sobrou. Ele me prendeu, como prendeu você. O verdadeiro mal não sou eu, mas o que está por trás disso tudo. Nesse instante, uma corrida contra o tempo começou. Bernardo olhou para a figura de sua mãe, cada vez mais desfigurada, como se a sombra estivesse drenando seu ser. E ele lembrou de cada instante que se sentiu perdido e abandonado, desde a partida dela. O fio vermelho ainda queimava no pulso, agora pulsando como um coração. Eu não posso deixá-la ir. Mãe, eu vou salvar você. Mas uma onda de terror cortou sua determinação. Naquele momento de desespero e revelação, uma nova questão surgiu. Seria a mãe dele a verdadeira vítima ou o catalisador do que estava para acontecer? Com cada segundo que passava, a casa parecia encerrar-se e tudo começou a desmoronar ao seu redor. Bernardo, o que você vai fazer? Gritou Anabela, em pânico, enquanto a luz falhava e as sombras ao redor tomavam forma mais uma vez. Não podemos ficar aqui. Os olhos dele se fixaram na janela, a saída que poderia levá-lo para fora daquele pesadelo. Mas antes que pudesse dar um passo, o chão tremeu e a casa soltou um grito visceral, como se soubesse que algo insuportável estava prestes a acontecer. Bernardo lembrou-se da figa mágica de Alonso e se perguntou se existia um preço mais alto que ele ainda não conhecia. Ele estava prestes a descobrir a verdade, enquanto abordava a porta que levaria à liberdade ou à ruína. O que aconteceria com ele se ele soltasse o fio vermelho? Ele não tinha certeza, mas era sua única esperança. E antes de agir, ele congelou, olhando para Anabela e para a sombra de sua mãe. O que realmente é você? O mistério pairava no ar, pesado como o destino que se desenrolava diante dele. A última imagem que viu foi a expressão de desespero da mãe, enquanto a luz se apagava e tudo se tornava um profundo abismo de incertezas e temores, aguardando a próxima jogada do destino. A sombra avançou, e Bernardo sentiu um frio cortante enquanto a figura de sua mãe tomava forma. Ele estava paralisado, olhando para o rosto que achou ter perdido para sempre. Mas, assim como a luz parecia se apagar, uma verdade chocante brotou dele como uma flecha. A voz da sua mãe soava como um eco. Você me abandonou. Aquelas palavras penetraram seu coração, misturando amor e dor em um só grito. Anabela se desenhou em pânico ao lado dele. Bernardo, isso não pode acontecer. Você não pode deixar que ela te controle. Mas não era só a voz da mãe que o atingia. Era um labirinto de sentimentos que o arrastava para um passado que ele não queria revisitar. Ele percebeu que tudo ao seu redor parecia distorcido, como se a casa estivesse reagindo ao seu desespero. E do nada, um ruído ensurdecedor cortou o ar, como uma porta se abrindo. O chão começou a tremer.
Vozes distantes ecoavam, carregando risos, sussurros, segredos que fez questão de enterrar. Ele viu as formas nas paredes começarem a se contorcer. Olhos se revelaram, rostos se desmancharam, e Bernardo entendeu que aquelas almas estavam ali, presas, atormentadas. Não, não, não olhe para isso, Annabella gritou, mas não havia como desviar o olhar. A verdade era implacável. A imagem de seu passado retornou na forma de seu irmão, Lucas, que sempre preferiu esquecer. Ele estava ali, com a expressão de dor e raiva, e Bernardo sentiu seu coração se apertar. Nunca soube que Lucas era parte do que atormentava sua família. A revelação o golpeou com a força de um tufão. Bernardo, a voz da mãe reverberava, agora mais suave, mais carregada de dor. Eu nunca te abandonei. Eles me mantiveram aqui, prisioneira, assim como você e Annabella. As palavras dela pulsavam pela casa, e a sombra parecia oscilar, confusa. Você mentiu para mim. Bernardo gritou, o conflito dentro dele fervilhando. Você se foi e me deixou com o peso da culpa. O nó forte em sua garganta o sufocava. E agora? Você me quer aqui? Para o quê, mãe? Para sofrer junto para sempre? Um grito ecoou ao redor e, de repente, um brilho ofuscante emergiu da figa de Alonso, que estava no fundo da sala. A luz parecia uma prisão e uma liberdade ao mesmo tempo. Todos olharam fixamente, todos temendo o que poderia acontecer. O que há na figa? Bernardo sussurrou, sem saber se estava pronto para descobrir. Mas antes que pudesse decidir, algo surpreendente aconteceu. A figa se partiu em dois, liberando uma onda de energia que fez a casa estalar como se estivesse se despedaçando. Não, isso é tudo um jogo, um teste, gritou a mendiga, sua expressão revelando o terror profundo. O laço vermelho não é só um fio de sangue, é um laço de escolha. Bernardo sentiu o chão sob seus pés se abrir. A dor que sentia agora se misturava à esperança. Ele olhou para Annabella e a sombra de sua mãe, ambos parecendo mais indefesos do que nunca. O que aconteceu com você? Bernardo questionou em um sussurro, se virando para Annabella. O que você escondeu? Mas antes que ela pudesse responder, a casa ruía. As paredes se despedaçavam em um fragor ensurdecedor, e a figura de sua mãe se dissolveu em uma névoa negra. E no lugar dela, a verdadeira essência do mal começou a emergir da escuridão. Um rosto familiar surgiu entre as sombras, um rosto que Bernardo reconheceria em qualquer lugar. Você nunca deveria ter vindo, irmão. A voz era suave, mas carregava um peso terrível. A revelação caiu sobre ele como um manto de noite. O verdadeiro terror não era a casa ou os fantasmas, mas o próprio passado que ele havia tentado apagar. Sem perceber, Bernardo havia desencadeado algo mais profundo e aterrador. As sombras cercaram-no. E no último momento, com o abismo ao seu redor, ele se perguntou: poderia escapar do que realmente era? Ou o fio vermelho o manteria preso para sempre? Se o sofrimento já o havia encontrado, o que aconteceria quando finalmente encarar a verdade? E a pergunta vagava no ar,
como uma nuvem pesada, prestes a desabar. O que viria a seguir? O chão tremeu sob os pés de Bernardo, enquanto a sombra de sua mãe se contorcia, revelando o horror que ele pensava ter superado. Ele estava paralisado, a dor e a culpa se entrelaçando em seu peito. As vozes ao seu redor se intensificaram, como um coro de lamentos. O caos estava prestes a se desdobrar de maneira. Não olhe para isso! Annabella gritou, mas os olhos dele estavam grudados na imagem da mãe. Ela é uma prisioneira, assim como nós. Se você não agir agora, vamos perder tudo. A urgência na voz dela cortou a confusão ao seu redor, e uma onda de adrenalina tomou conta de Bernardo. Ele respirou fundo. Eu não posso deixá-la ir, ele gritou, sentindo o peso do passado ameaçar arrastá-lo. Eu tenho que salvá-la. Mas enquanto falava, a figa de Alonso, que antes brilhava como uma promessa, pulou do chão e se quebrou em um estrondo ensurdecedor. A luz que emanou da figa se transformou em um vórtice, sugando as sombras e as almas presas. No instante em que a luz se dissipou, uma explosão de poder atingiu Bernardo. Ele se viu no meio de uma cena e desafiava a lógica. Faces conhecidas emergiram das sombras. Era Lucas e, como um golpe no estômago, também eras os rostos de amigos que haviam desaparecido, uns após outros. Um lembrete gritante de todas as suas decisões e traições. Não, isso não é real! Bernardo gritou, o coração acelerando. Mas as figuras avançavam. Ele viu o terror e a dor nos olhos de Lucas. Você não me abandonou, Bernardo. Você me traiu. A voz do irmão ecoou em sua mente. Cada palavra carregada de mágoa. Era como se a casa estivesse revelando não só segredos ocultos, mas a verdade de seus próprios fracassos. Eu não sabia. Bernardo se sentiu afundar em um mar de arrependimento. A culpa o corroía, e o fio vermelho no seu pulso parecia estar cada vez mais apertado. Annabella estava ao seu lado, pálida e tremendo. A expressão dela mostrava que ela estava igualmente presa entre as sombras e as verdades que não puderam permanecer ocultas. Nós precisamos sair daqui, ela implorou. Mas ele ainda não conseguia desviar o olhar. Então, uma nova figura surgiu. A mendiga negra, que ele pensou ter deixado para trás. A escolha é sua, Bernardo. O destino de todos aqui está amarrado a você. Ela apontou para o abismo que se formava no chão e disse: O passado pode ser um peso, mas você tem o poder de mudar isso. Foi quando algo explodiu no fundo da casa. Um elemento que Bernardo nunca esperou. Uma porta se abriu, revelando um espaço muito além da dimensão em que estavam. Um caminho que parecia prometer liberdade, mas ao mesmo tempo um custo aterrador. A sombra de sua mãe gritou, agora com uma voz que ecoava como um eco distante. Bernardo, não acredite na figa. Ela é uma armadilha. Nesse momento, a conexão entre ele e Annabella se fortaleceu. Um entendimento. Tudo isso é um teste. E estamos todos envolvidos. Bernardo percebeu. Olhos de Annabella estavam fixos nos dele. Um momento que falava mais que 1000 palavras. Uma fraqueza, mas também uma força inegável. Estou pronta, Annabella disse. Mas antes que ele pudesse responder, a realidade começou a abalar de novo, e a casa estremeceu. O chão abriu sob eles, revelando um abismo escuro e ameaçador. Agora! A mendiga gritou, e as sombras começaram a se aglomerar em volta. Bernardo,
Lutando contra a dor que era constante, segurou a mão de Annabella. Ele não sabia o que estava se colocando em risco, mas a escolha precisava ser feita. Eles tinham que se liberar do passado, não apenas de suas sombras, mas de tudo o que um dia acreditaram. Quando o abismo começou a puxá-los, Bernardo fez uma escolha. Ele soltou o fio vermelho do seu pulso e uma dor aguda o atravessou. Vamos juntos! Para a liberdade! E no último instante tudo se drenou em uma luz ofuscante. Mas antes que tudo ficasse claro, a casa gritou. E a última imagem que viu foi a expressão de horror em Annabella. O que você fez? Foi tudo uma questão de escolhas, de quem realmente eram. Bernardo fechou os olhos, mergulhando na escuridão. E a pergunta ecoou em sua mente como um eco do destino. O que realmente estava em jogo? O chão tremeu sob os pés de Bernardo, enquanto a sombra de sua mãe se contorcia, revelando o horror que ele pensava ter superado. Ele estava paralisado, a dor e a culpa se entrelaçando em seu peito. As vozes ao seu redor se intensificaram, como um coro de lamentos. O caos estava prestes a se desdobrar de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Não olhe para isso, Annabella gritou, mas os olhos dele estavam grudados na imagem da mãe. Ela é uma prisioneira, assim como nós. Se você não agir agora, vamos perder tudo. A urgência na voz dela cortou a confusão ao seu redor, e uma onda de adrenalina tomou conta de Bernardo. Ele respirou fundo. Eu não posso deixá-la ir. Ele gritou, sentindo o peso do passado ameaçar arrastá-lo. Eu tenho que salvá-la. Mas enquanto falava, a figa de Alonso, que antes brilhava como uma promessa, pulou do chão e se quebrou em um estrondo ensurdecedor. A luz que emanou da figa se transformou em um vórtice, sugando as sombras e as almas presas. No instante em que a luz se dissipou, uma explosão de poder atingiu Bernardo. Ele se viu no meio de uma cena que desafiava a lógica. Faces conhecidas emergiram das sombras. Era Lucas e, como um golpe no estômago, também eram os rostos de amigos que haviam desaparecido, um lembrete gritante de todas as suas decisões e traições. Não, isso não é real, Bernardo gritou, o coração acelerando. Mas as figuras avançavam. Ele viu o terror e a dor nos olhos de Lucas. Você não me abandonou, Bernardo. Você me traiu. A voz do irmão ecoou em sua mente, cada palavra carregada de mágoa. Era como se a casa estivesse revelando não só segredos ocultos, mas a verdade de seus próprios fracassos. Eu não sabia. Bernardo se sentiu afundar em um mar de arrependimento. A culpa o corroía, e o fio vermelho no seu pulso parecia estar cada vez mais apertado. Annabella estava ao seu lado, pálida e tremendo. A expressão dela mostrava que estava igualmente presa entre as sombras e as verdades que não puderam permanecer ocultas. Precisamos sair daqui, ela implorou, mas ele ainda não conseguia desviar o olhar. Então, uma nova figura surgiu, a mendiga negra, que ele pensou ter deixado para trás. A escolha é sua, Bernardo. O destino de todos aqui está amarrado a você. Ela apontou para o abismo que se formava no chão e disse: o passado pode ser um peso, mas você tem o poder de mudar isso. Foi quando algo explodiu no fundo da casa, um elemento que Bernardo nunca esperou. Uma porta se abriu,
revelando o espaço muito além da dimensão em que estavam. Um caminho que parecia prometer liberdade, mas ao mesmo tempo um custo aterrador. A sombra de sua mãe gritou, agora com uma voz que ecoava como um eco distante. Bernardo, não acredite na figa. Ela é uma armadilha. Nesse momento, a conexão entre ele e Annabella se fortaleceu. Um entendimento. Tudo isso é um teste, e estamos todos envolvidos. Bernardo percebeu. Olhos de Annabella estavam fixos nos dele. Um momento que falava mais que 1000 palavras. Havia uma fraqueza, mas também uma força inegável. Estou pronta, Annabella disse. Mas antes que pudesse responder, a realidade começou a abalar de novo, e a casa estremeceu. O chão abriu sob eles, revelando um abismo escuro e ameaçador. Agora! A mendiga gritou, e as sombras começaram a se aglomerar em volta. Bernardo, lutando contra a dor que era constante, segurou a mão de Annabella. Ele não sabia o que estava se colocando em risco, mas a escolha precisava ser feita. Eles tinham que se liberar do passado, não apenas de suas sombras, mas de tudo o que um dia acreditaram. Então, enquanto ele se preparava para dar o passo decisivo, algo inesperado aconteceu. A luz que emanava do abismo começou a brilhar intensamente, revelando uma figura escondida na escuridão. Era sua avó, uma mulher que ele pensou ter perdido há muito tempo. O olhar dela não era de amor, mas de reprovação, como se tudo o que ele fizera fosse um fardo que ela deveria carregar. Você me decepcionou, Bernardo. Você também deveria estar aqui. A revelação cortou o ar, e o choque congelou o momento. O que você está fazendo aqui? Bernardo sussurrou, a mente girando, tentando conectar as peças. Você não deveria estar vivo. Annabella soltou sua mão, os olhos arregalados. Bernardo, o que está acontecendo? Ela foi levada, mas você nunca soube a verdade. A avó gritou, antes que as sombras a engolissem novamente. E nesse instante, a verdade caiu como um raio. O que se escondia por trás da casa estava mais perto do que ele imaginava, e a conexão entre eles era muito mais profunda e terrível. Bernardo olhou para Annabella, ambas as vidas entrelaçadas na escuridão, e as palavras da mendiga ecoavam em sua mente. A escolha é sua. No meio do caos que desmoronava ao redor deles, a pressão aumentava. Se as revelações continuassem, o que mais ele descobriria? E a pergunta ficou pairando no ar, um mistério prestes a ser revelado, atormentando cada mente presente naquele lugar. A luz da figa quebrada parecia brilhar intensamente, como uma estrela em meio à escuridão que o cercava. Bernardo sentia seu coração disparar, a adrenalina pulsando em suas veias. Annabella estava ao seu lado, um misto de medo e determinação nos olhos. As palavras da mendiga negra ecoavam em sua mente. A escolha é sua. Mas o que exatamente isso significava? Então, do abismo, uma nova figura emergiu. Era uma mulher que ele nunca esperou ver. Clara, sua esposa. Ela estava ali de pé, com o olhar fixo e uma expressão de angustiante desespero. Foi como um soco no estômago. Clara, o que você está fazendo aqui? Bernardo mal conseguia processar. A presença dela era ao mesmo tempo reconfortante e aterradora. Você precisa entender, Bernardo. Clara gritou, o desespero em sua voz
gravando a verdade na mente dele. Esse não é apenas um pesadelo, é uma armadilha. Eu estive presa aqui, assim como todos os outros. Ela gesticulava, a mão trêmula apontando para a sombra que se contorcia. Mas antes que ele pudesse responder, sua mãe, a figura fantasmagórica ainda presente, sussurrou. Você a traiu, Bernardo. Ela está aqui por sua causa. A afirmação a golpeou como uma lâmina. O pânico crescia. O fio vermelho no seu pulso pulsava de dor, e ele lutava para entender o que estava acontecendo. Desculpe, Clara, eu não sabia. É como se uma tempestade de emoções tomasse conta dele. Repensas, arrependimentos, toda a dor que havia guardado. Mas Clara não parecia convencida. Você precisa fazer uma escolha, Bernardo. Sua esposa insistiu, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você vai me salvar ou vai ficar preso na sua culpa? A pressão do momento se tornava insuportável. O chão tremia, e as vozes ao redor deles clamavam por atenção, cada uma mais angustiante que a outra. O ambiente começava a desmoronar. Não, eu não posso perder você novamente. Ele se sentia perdido em um mar de desespero. Que aquilo significava? Ele estava sendo forçado a decidir entre duas mulheres, duas partes de sua vida, e tudo isso em meio ao caos de um lugar que parecia vivo, que queria devorá-lo. Só existe um caminho, Annabella gritou, puxando de volta à realidade. Você precisa soltar o fio. Essa casa quer manipular você. Ela olhava para ele com um fervor que ele reconhecia. Era a esperança em meio à escuridão. Mas como ele poderia? E se ao soltar o fio, tudo se desfizesse? Clara se aproximou, e ele podia sentir a dor e a perda em sua expressão. Bernardo, eu não quero que você sofra mais. Libere-se. Você me tragou para isso. A sombra de sua mãe, agora mais intensa, avançou, e Bernardo sentiu que cada impulso era um chamado. O peso do passado e a liberdade foram colocados lado a lado. Era uma escolha entre amor e culpa, entre ficar preso no que foi e se libertar para o que poderia ser. Mas algo dentro dele cedia à tempestade de dúvidas, e ele hesitou. Eu não posso. E se eu perder você novamente? Ele estava paralisado. O que realmente significava soltar o fio? A ligação com Annabella se tornava mais forte, mas Clara era um lembrete incessante do que ele havia perdido. Então, em um movimento impulsivo, ele puxou o fio vermelho, deixando a dor fluir. Mas em vez de libertação, o que aconteceu foi um grito ensurdecedor que ecoou por todo o lugar. As sombras começaram a se agitar, e no meio do caos, algo inesperado ocorreu. Ainda segurando a mão de Annabella, ele viu Clara se transformar, não em um espírito vingativo, mas em uma versão distorcida de si mesma, uma figura que conjurava a sua maior culpa. Você nunca escapa de mim, Bernardo. A revelação fez seu coração parar. O que ele realmente havia soltado? A casa estava vibrando, cada parede gritando segredos, e ele percebeu que não era só uma batalha contra o passado. A verdadeira questão era: ela sempre esteve com ele, ou foi você quem a atormentou? E no fundo, ecoava uma verdade devastadora. Cada vínculo que ele pensou que fosse amoroso era, na verdade, um elo de culpa. E enquanto a casa desmoronava, Bernardo se via frente a uma encruzilhada mortal.
com a pergunta ressoando na sua mente. Estaria a escuridão apenas começando? O chão tremeu sob os pés de Bernardo, enquanto a sombra de sua mãe se contorcia, revelando o horror que ele pensava ter superado. Ele estava paralisado, a dor e a culpa se entrelaçando em seu peito. As vozes ao redor se intensificaram, como um coro de lamentos. O caos estava prestes a se desdobrar de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Não olhe para isso, Annabella gritou, mas os olhos dele estavam grudados na imagem da mãe. Ela é uma prisioneira, assim como nós. Se você não agir agora, vamos perder tudo. A urgência na voz dela cortou a confusão ao seu redor, e uma onda de adrenalina tomou conta de Bernardo. Ele respirou fundo. Eu não posso deixá-la ir! Ele gritou, sentindo o peso do passado ameaçar arrastá-lo. Eu tenho que salvá-la! Mas, enquanto falava, a figa de Alonso, que antes brilhava como uma promessa, pulou do chão e se quebrou em um estrondo ensurdecedor. A luz que emanou da figa se transformou em um vórtice, sugando as sombras e as almas presas. No instante em que a luz se dissipou, uma explosão de poder atingiu Bernardo. Ele se viu no meio de uma cena que desafiava a lógica. Faces conhecidas emergiram das sombras. Era Lucas e, como um golpe no estômago, também eram os rostos de amigos que haviam desaparecido. Um lembrete gritante de todas as suas decisões e traições. Não, isso não é real. Bernardo gritou, o coração acelerando, mas as figuras avançavam. Ele viu o terror e a dor nos olhos de Lucas. Você não me abandonou, Bernardo. Você me traiu. A voz do irmão ecoou em sua mente, cada palavra carregada de mágoa. Era como se a casa estivesse revelando não só segredos ocultos, mas a verdade de seus próprios fracassos. Eu não sabia. Bernardo se sentiu afundar em um mar de arrependimento. A culpa o corroía, e o fio vermelho no seu pulso parecia estar cada vez mais apertado. Annabella estava ao seu lado, pálida e tremendo. A expressão dela mostrava que estava igualmente presa entre as sombras e as verdades que não puderam permanecer ocultas. Precisamos sair daqui, ela implorou, mas ele ainda não conseguia desviar o olhar. Então uma nova figura surgiu, a mendiga negra, que ele pensou ter deixado para trás. A escolha é sua, Bernardo. O destino de todos aqui está amarrado a você. Ela apontou para o abismo que se formava no chão e disse, o passado pode ser um peso, mas você tem o poder de mudar isso. Foi quando algo explodiu no fundo da casa, um elemento que Bernardo nunca esperou. Uma porta se abriu, revelando um espaço muito além da dimensão em que estavam. Um caminho que parecia prometer liberdade, mas ao mesmo tempo, um custo aterrador. A sombra de sua mãe gritou, agora com uma voz que ecoava como um eco distante. Bernardo, não acredite na figa. Ela é uma armadilha. Nesse momento, tudo se despedaçou. As paredes se partiram e o chão sob os pés dele cedeu, como se o mundo estivesse se invertendo. Bernardo sentiu-se puxado para o abismo, mas antes que pudesse ser engolido pela escuridão, uma luz intensa inundou o ambiente. Em meio a esse caos, a sombra de sua mãe começou a desaparecer, e em seu lugar, uma imagem começa a se formar, a silhueta de Annabella. Bernardo ficou sem palavras. Ao invés de lutar, Annabella avançou, como se estivesse recebendo um chamado. Eu sou a chave, Bernardo. Ela declarou com um tom de urgência.
Eu sou o seu verdadeiro laço. O coração dele parou. O que você está dizendo? Ele balbuciou, confuso, enquanto lembranças da atração tóxica entre eles a invadiam como um maremoto. O fio vermelho corria entre os dois, pulsando com uma energia que agora parecia diferente. Eu fui enviada para guiá-lo, mas também para concluir um ciclo que você iniciou. A revelação era esmagadora. Annabella estava ligada a tudo, não apenas como uma protetora, mas como um catalisador que havia moldado seu destino. Você mentiu para mim desde o começo, Bernardo gritou, a traição cortando mais fundo do que qualquer lâmina. A casa rugiu em resposta e uma onda de ressentimento tomou conta dele. Annabella sorriu tristemente, mas não havia nada de protetor naquele sorriso. Libere-se, Bernardo. O passado que você teme não é o que você pensa. O verdadeiro mal está por trás das sombras, controlando tudo isso. Ela apontou para a sombra que agora se contorcia furiosa. O seu verdadeiro inimigo não é a sua mãe, nem eu. É o destino que você mesmo criou. Com isso, o cenário se desfez em um turbilhão de imagens. A soma de suas experiências, a traição de amigos, a perda de entes queridos e o fio que os unia. Ponto. Tudo começou a se entrelaçar em uma tapeçaria de dor e revelações. Uma única pergunta ecoava na mente de Bernardo. Quem sou eu realmente? Então, de repente, Túlio, o melhor amigo que havia desaparecido, apareceu, como uma sombra do passado. Você pensou que poderia escapar, irmão? A voz dele transbordava ressentimento. Eu te avisei. A confusão tomou conta, e tudo que antes parecia claro, agora se tornava uma ilusão. Havia uma verdade muito mais obscura escondida nas entrelinhas de sua vida. A clara linha entre bem e mal se desfazia. E naquele momento em que o abismo parecia engolir tudo, Bernardo se deu conta de que o caminho para a liberdade poderia significar perder tudo o que conhecia. O que mais estava escondido? E a pergunta ressoava como um eco. Até onde ele iria para descobrir a verdade? O que realmente significava ser livre? A luz da figa quebrada parecia brilhar intensamente, como uma estrela em meio à escuridão que o cercava. Bernardo sentia seu coração disparar, a adrenalina pulsando em suas veias. Annabella estava ao seu lado, um misto de medo e determinação nos olhos. As palavras da mendiga negra ecoavam em sua mente. A escolha é sua. Mas o que exatamente isso significava? Então, do abismo, uma nova figura emergiu. Era uma mulher que ele nunca esperou ver. Clara, sua esposa. Ela estava ali, de pé, com um olhar fixo e uma expressão de angustiante desespero. Foi como um soco no estômago. Clara, o que você está fazendo aqui? Bernardo mal conseguia processar. A presença dela era ao mesmo tempo reconfortante e aterradora. Você precisa entender, Bernardo. Clara gritou, o desespero em sua voz gravando a verdade na mente dele. Esse não é apenas um pesadelo, é uma armadilha. Eu estive presa aqui, assim como todos os outros. Ela gesticulava, a mão trêmula apontando para a sombra que se contorcia. Mas antes que ele pudesse responder, sua mãe, a figura fantasmagórica que antes aterrorizava, sussurrou. Você a traiu, Bernardo. Ela está aqui por sua causa. A afirmação golpeou Bernardo como uma lâmina. O pânico crescia, fazendo seu coração parecer um tambor. O fio vermelho no seu pulso
pulsava com uma dor lancinante, e ele lutava para entender o que estava acontecendo. Desculpe, Clara, eu não sabia. A tempestade de emoções era avassaladora. Arrependimento, culpa e amor se misturavam em um coquetel fervente. Mas Clara não parecia convencida. Você precisa fazer uma escolha, Bernardo. Sua esposa insistiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você vai me salvar ou vai ficar preso na sua culpa? A pressão do momento tornava-se insuportável. O chão tremia sob seus pés enquanto as vozes clamavam ao seu redor, cada uma mais angustiante do que a anterior. O ambiente começava a desmoronar, e ele se via teórico entre os dois mundos. Não, eu não posso perder você novamente. Ele se sentia perdido em um mar de desespero. O que aquilo significava? Ele estava sendo forçado a decidir entre duas mulheres, duas partes de sua vida, e tudo isso no meio do caos de um lugar que parecia querer devorá-lo. Só existe um caminho, Annabella gritou, puxando-o de volta à realidade. Você precisa soltar o fio. Essa casa quer manipular você. Ela olhava para ele com uma fervor que lhe era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Um momento de quase esperança no desastre. Mas antes que pudesse agir, o ambiente começou a desmoronar sob uma luz ofuscante que irrompeu do abismo. O chão cedeu e Bernardo se sentiu puxado para as escuras profundezas. Nesse instante, uma nova onda de impulso aterrorizante atingiu sua mente. Ele precisava salvar Clara. Mas o que isso significava? Um estalido ecoou enquanto a luz crescia, e em um giro de desespero, ele se lançou em direção a Clara, estendendo a mão. Mas uma sombra obscura surgiu entre eles. Uma figura familiar, porém distorcida, apareceu. Era Lucas, seu irmão. Você me traiu, Bernardo. O choque foi como um raio. O que estava acontecendo? Lucas estava de volta. Ele havia perdido Lucas em um acidente trágico, e a culpa por isso sempre o acompanhou. E agora, ali estava ele, a sombra de seu irmão, contorcendo-se no meio do caos. Você não podia simplesmente me esquecer. Bernardo olhou fixamente, cada palavra golpeando seu coração como facadas, enquanto cada pedaço do seu passado se juntava em um só lugar. Eu não sabia, ele gritou, a dor crescendo. Clara olhou surpreso, e em um instante, tudo o que ele conhecia e amava parecia se desintegrar. A casa não era apenas um lar assombrado, era uma prisão, uma teia que o envolvia. Você precisa escolher, Bernardo. Salve a sua mãe ou salve Clara. A voz de Lucas ressoou como eco de suas condenações, e a sombra ao redor deles parecia crescer, engolindo a luz. A confusão tomava conta de Bernardo. Ele olhou para a mãe e depois para Clara. E a pergunta passou pela sua mente. E se ele estivesse cercado de mentiras? E se Clara não fosse o que ele pensava? Quem você realmente ama, Bernardo? As palavras de Lucas cortaram como uma lâmina. O peso dessa escolha era insuportável. A escuridão começou a se fechar. Cada sombra parecendo sussurrar seus medos e inseguranças. E ao atravessar aquele momento de dúvida e confusão, a única coisa que ecoava em sua mente era o que realmente era o amor. O que ele estava disposto a sacrificar. Em meio a essa tempestade de emoções, um estrondo estremecer o chão, fazendo perder o equilíbrio.
O que aconteceria a seguir parecia incerto, como a própria vida. Enquanto a sombra de sua mãe e a imagem de Clara se contorciam diante dele, sentiu o tempo se congelar. Uma escolha estava prestes a ser feita, mas a pressão sobre seus ombros era insuportável. Olhando nos olhos da própria mãe, viu desespero misturado à esperança. Salve-me, Bernardo. Você pode acabar com isso. Mas as palavras de Clara cortavam como uma faca. Não se deixe enganar. Essa casa tem o poder de destruir tudo o que você ama. O eco dos gritos perdidos reverberava nas paredes, uma sinfonia de vozes que clamavam por justiça e perdão. A confusão, tomada por Bernardo, sentia como se o estivesse sufocando. O puxão no pulso era a única ligação de algo que já não sabia se queria romper. O fio vermelho pulsava, ardia, como um teste que definia seu destino. O que realmente se escondia atrás de cada rosto, atrás de cada memória? Seriam amigos ou inimigos? Anabela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, fixou seu olhar nele. Bernardo, você precisa decidir. O seu passado não precisa te aprisionar. Libere-se de uma vez. A determinação no olhar dela acendeu uma fagulha de coragem que ele não sabia que possuía. Com um suspiro profundo, ele segurou a figa quebrada nas mãos, sentindo a energia pulsar. Uma onda de luz irrompeu do objeto, iluminando tudo ao redor. As sombras começaram a se contorcer e a se dissipar, sugando o desespero e a angústia. Eu escolho a liberdade, gritou Bernardo, abrindo suas mãos, liberando o fio vermelho que o prendia ao sofrimento. A casa tremeu, o chão se partiu e a luz cresceu cada vez mais intensa. A imagem de sua mãe e de Clara se fundiu em uma só. Bernardo sentiu-se sendo arrastado por um turbilhão de emoções. Ele não estava apenas libertando a si mesmo, mas a todos que estavam presos naquelas paredes. O passado estava desmoronando, e a sombra, agora, era apenas um eco distante. Num instante de clareza, viu a mendiga negra em frente à porta que se abria. Você fez a escolha certa, Bernardo. Agora, vá. Libere-se completamente. E com isso, ele caminhou em direção à luz. Anabela a seu lado. O calor da luz os envolveu, e Bernardo sentiu um alívio que nunca conhecera. Em um último olhar, viu as sombras dissolvendo-se, as vozes deixando de ser gritos e se transformando em murmúrios de gratidão. As imagens se desvaneceram, e o peso que o oprimia se dissipou na brisa suave que preenchia a casa agora silenciosa. Quando finalmente emergiram do outro lado, encontraram-se em um cenário que transbordava a vida. As cores estavam mais vivas, o cheiro do mar no ar era revigorante, e tudo parecia fluir. Mas ao olhar para Anabela, ele percebeu que, apesar da liberdade, uma parte deles ainda estava presa a tudo o que passaram. Estamos livres, mas o nosso caminho não acabou, disse Bernardo, observando o horizonte. Uma nova jornada estava por vir, e eles precisariam enfrentar as consequências de suas escolhas. Sim, juntos, ela respondeu. E juntos deram o primeiro passo rumo ao desconhecido. E assim, enquanto a luz do sol os envolvia, os dois começaram a trilhar um novo caminho, prontos para enfrentar o que vier pela frente. Sempre com a lembrança do passado, mas sem deixar que ele os definisse novamente. E se você chegou até aqui,
Não esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo que traz o melhor conteúdo para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Afinal, o próximo mistério pode estar mais perto do que você imagina.